Olá a todos! Hoje eu vou trazer um tema da série Isolamento na Pandemia, falando um pouco dos efeitos na construção do saber da nossa criança na educação infantil, fazendo uma aliança entre a clínica, da onde eu parto, e também com a educação, da onde eu atuo, fazendo uma familiaridade, que esses conhecimentos fiquem mais transversais. Então, queria começar dizendo que a pandemia dentro de casa nos trouxe uma certa soltura de ser. Nós ficamos soltos, de fato, no sofá, de chinelo, com roupas informais. Primeiro num momento provisoriamente, de uma rotina desplanejada, improvisada e sem formalidade. Então, a escola, num primeiro momento, ela entrou nos lares não conforme o seu rigor e a sua organização sistemática e sequencial que é realizada na escola para proporcionar a aprendizagem. A presença da escola dentro de casa aconteceu de uma forma extremamente desorganizada, conforme as possibilidades de cada família no seu lar. E para uma aprendizagem eficaz, é necessário que nós tenhamos alguns aquecimentos anteriores para nos prepararmos para receber um conteúdo novo. Então, temos que ter a prontidão corporal, mental, seguir uma disciplina para aprendizagem com certo rigor, ter uma rotina de estudos, de levantar, de tomar o café, se organizar para aquele momento de aprendizagem, organizar o espaço, o corpo que vai se preparar, organizar com o vestuário, vai se preparar para receber algum conhecimento novo, uma mente que esteja focada, concentrada e liberta dos estímulos, tá? Que desconvidam para a aprendizagem. Mas estar em casa fez a gente engessar de alguma forma nosso corpo e nossa mente. A gente ficou imerso num relaxamento. E eu costumo dizer que a preguiça ganhou um certo estatuto de ser na pandemia. Porque em algumas doses a gente paralisou nosso desejo de melhorar, de avançar, de estar em prontidão para os desafios. E encontramos um espaço de executar às vezes as tarefas de forma rápida, Enquanto eu me alimento, enquanto eu vou no banheiro, enquanto eu me distraio com os meus brinquedos, com os meus vídeos, com os programas de TV, ou eu me encontro com a preguiça mental quando eu estou com meu pijama, que é a minha vestimenta e que me remete ao cansaço, e as telas, que sempre trazem a ideia de movimento, então diminuem o foco de atenção, fazem a gente executar várias tarefas ao mesmo tempo, a gente consegue adquirir a capacidade de processar as informações de forma rápida, mas sem o aprofundamento necessários, muitas vezes. E como seria o ser humano deixar de se conectar consigo mesmo, deixar de desejar seguir, ampliar? Então, o nosso convite agora é a gente sair desse comodismo, tá? De não só receber estímulos, mas também de se mexer. Então, a gente precisa sair das frases, agora não, deixa para depois, mas se eu fizer isso eu vou ter que me mexer, isso vai me gerar muito cansaço, que traz essa ideia de uma certa economia do ser, como se o esforço fosse em vão. Por quê? Nossa sociedade contemporânea ela é muito marcada, pela essa busca da gente sempre aplacar o desprazer, da gente não ficar vulnerável, da gente não querer que a gente tenha guerras, conflitos entre as pessoas, entre as coisas. E aí, às vezes, a gente esquece de viver o propósito pela busca do prazer, por comemorar as evoluções, por comemorar o esforço, empregado nas nossas ações. Então, a correria do dia a dia acaba nos impondo uma série de atividades, decisões a serem tomadas, e às vezes a gente faz de uma forma meio automática e que causa uma certa distração cerebral, E às vezes no final no dia que nos resta uma sensação de puro cansaço, exaustão e que no dia seguinte nós vamos começar tudo de novo, E diante de uma pandemia, que é um contexto que promove tanto medo e tanta insegurança de forma geral, Mesmo que inconscientemente, a gente fica sobre o estresse, que é uma resposta do nosso corpo, da nossa mente, sobre uma ameaça de emergência,
Mas existem várias ameaças, né? Não existe só uma isolada. Então, a gente acaba perdendo essa capacidade de se aprofundar, né? Porque a gente sempre está num estado de alguma forma alerta. E aí nós ficamos assim, pós-pandemia, aprisionados, sem desejo, com muito temor do futuro, às vezes embotados, com medo de sentir. E nossas crianças estão imersas nesse contexto, com uma atenção rasa, com muitos estímulos, né? Que cria consequências na forma de organizar a mente para receber novas aprendizagens, e agora elas precisam se reorganizar para se sintonizar no mundo humano que aprofunda, que reflete, que associa, que compara, que produz, que marca o mundo, né? E que faz com que a criança tenha que se mobilizar. Então, na nossa escola, no CDI Santa Maria, nós estamos organizando a bagunça. O ambiente da sala de aula, a postura, o cuidado de si mesmo para se autovalidar, a motivação em se concentrar e receber, o esforço que não é em vão, né? Não paralisar diante de um desafio, fazer a criança entrar em conflito, né? E dar o melhor de si, lutar e perseverar para ela aprender. Então, essa luta de alguma forma é de todos nós, né? E com nossas crianças a gente vai plantar a semente da esperança, do esforço. Então é importante que a gente comece agora a retomar, dar a estimulação correta, diminuir o excesso das telas que prejudicam a atenção, ir voltando essa socialização e voltando essa vontade de viver, né, de estar aí no mundo produzindo, tá? Esse é o recado que eu queria deixar, essa mensagem, e a gente volta a conversar sobre essa série do isolamento na pandemia. Obrigada e até mais!